Olá, bom dia para todos. Nós agora vamos iniciar essa live para apresentarmos a mais nova integrante da equipe do Bioquântico. Vamos convidar agora a doutora Tayla. Só um minutinho. Só um minutinho que a doutora Tayla está chegando. Olá! Olá, boa tarde. Boa tarde, Tayla. É um grande prazer ter você aqui conosco e eu gostaria que hoje você se apresentasse aqui para o nosso público do Bioquântico e aqueles que ainda não conhecem essa casa, você se apresentasse e falasse um pouquinho para a gente, né? Como que é a visão integrativa, como é que você faz o seu trabalho, né? Então, gente, a doutora Tayla é a mais nova integrante da equipe do Bioquântico, está chegando aqui para somar o que essa equipe já faz no sentido de contribuir com a longevidade saudável, né? Todos nós queremos viver mais e de forma melhor. Então, ela vem para integrar nesse aspecto. E agora eu gostaria que você se apresentasse e falasse um pouquinho do seu trabalho para a gente. Acho que caiu a dela, né? Deixa eu tirar e colocar de novo. Tivemos um pequeno delay. Isso, Ah, estou voltou. voltando. Caiu mesmo. Ok. Então, eu sou médica integrativa já tem 5 anos. Minha formação mais básica, né, é dermatologia, e acupuntura. E hoje eu exerço todas as minhas competências sempre com o olhar da medicina integrativa, né? Eu falo que depois que você entra para esse mundo, não tem como você voltar atrás, porque são conceitos básicos e pilares que fazem tanto sentido e tantas vidas beneficiadas, inclusive a minha própria, através da medicina integrativa, que eu não vejo outra maneira de exercer a medicina e ajudar os pacientes a ter longevidade saudável, que eu acho que é o que todos nós queremos, se não for através dessa via, né? Claro que tem várias opções terapêuticas, né? O leque, na verdade, de tratamento se abre em vez de se fechar. E a gente começa por aquilo que o paciente também dá conta, ou do ponto mais frágil dele, né, de maior urgência. E a partir disso, a gente vai elaborando um plano terapêutico que deve ser exercitado a partir de então até o resto da vida, né? A gente não fala em alta do paciente, porque não faz sentido. Cada fase da vida que a gente vai vivendo, o nosso corpo sofre transformações, o nosso emocional também passa por mudanças. E a gente tem que se adequar e adequar ao tratamento, os cuidados de saúde, a tudo aquilo que a gente está vivenciando. Legal. Você falou uma coisa bem interessante, essa coisa da alta, né? É muito comum a pessoa vem e já fica assim, bom, então agora eu não preciso de mais nada, né? E na verdade, a gente está, o que você falou, a gente está sempre mudando essas fases e o nosso corpo vai tendo outras demandas que se a gente for acompanhando e atendendo a solicitação do nosso corpo, a gente vai passando por essas fases e vai tendo o que a gente chama de longevidade saudável, né? É tendo Sim, uma boa qualidade de vida, com mais tempo de vida, de forma saudável, sim, né? eu falo que sem saúde, nada na nossa vida anda para frente. Então, quando a gente fala assim, não precisa de mais nada, é porque parte do princípio de ter saúde. Quando a gente tem saúde, a gente consegue conduzir melhor as questões familiares, as questões pessoais, financeiras, planejar até coisas que seriam
supérfluas, vamos dizer assim, né? Mas que a gente consegue ter hobbies, planejar viagens, enfim, momentos de mais prazer na vida, mas que você não consegue fazer isso se você não tiver saúde. Até mesmo uma mudança de emprego, uma visualização de um ganho maior, não é possível se você não tem saúde, né? Até porque as empresas geralmente fazem ali aquela bateria de exames justamente para ver se você está qualificado previamente, antes de avaliar seu currículo, às vezes. Então, você tem saúde? Depois, o que você andou fazendo na vida? Quais suas competências? E aí a Uhum. conversa é todo um desenrolar, e isso serve para tudo, né? Todas as questões da nossa vida são dessa maneira. Se você não tem saúde, às vezes a conversa acaba por aí. E as Exato. oportunidades também. A atenção da gente fica tão presa no melhor desempenho do nosso corpo, porque ele não está bem, ele está falhando por algum motivo, né? Seja ele qual for. A nossa atenção fica tão presa nisso que as outras áreas da vida não funcionam. Você não Exato. sente que você não dispõe de tempo, de atenção para cuidar da sua vida financeira, para cuidar do seu lazer, para cuidar da sua família, para dar uma atenção de qualidade, porque sua atenção está toda focada em você, né? É, é. Então, essa visão integrativa é muito bacana, porque ela vai olhar para todos os aspectos que compõem o ser humano, né? Sim, até porque para a gente pensar em longevidade, os critérios ali de felicidade básicos também estão inclusos, né? Uhum, Então, se o seu intestino está te causando um sofrimento, se o seu cabelo, né, a falta de saúde dos seus fios, ou uma alopécia está te causando um sofrimento, ou o seu útero, seu ovário, seu estômago, enfim, tem alguma coisa ali que não te permite sair para almoçar, viajar, ou uma refeição, enfim, em casa com a família, se tudo você sente desconforto, ou você planeja ter filhos e não consegue, enfim, cada um na sua questão, sim, a mente mesmo fica muito limitada, né? Porque a sua atenção, como você falou, fica voltada para a doença e não para a saúde mais. isso. E eu vi lá, né, uma de suas especializações, né, você falou um pouquinho na utilização do canabidiol, por exemplo, né, como uma forma de ajudar nesse processo. Você poderia falar um pouquinho a respeito? Claro, eu acho que a prescrição do canabidiol, quando ela é acertada e bem indicada, também muda por completo a perspectiva de vida desse paciente. Então, quando a gente fala num paciente que sofre de insônia, de dor crônica, de inflamação de pele, doenças inflamatórias intestinais, a própria infertilidade, endometriose, lipedema, menopausa, obesidade. Enfim, é um leque enorme de opções terapêuticas em que o canabidiol faz sentido, né? Uhum, Então, hoje em dia, gente, existem muitas opções. Então, assim, o portfólio só aumenta, né? Porque as empresas e os laboratórios vão estudando cada vez mais a cannabis sativa e a partir disso vão surgindo produtos novos todos os dias. Então, por isso também que, assim, você não consegue parar de estudar, porque cada vez é um flavonoide, um terpeno, um produto canábico novo, com maior ênfase em determinado produto, que vai ser mais assertivo para a queixa daquele paciente. Mas desponta, assim, a saúde quando o paciente começa a fazer uso. Mesmo porque a gente consegue não só tratar essas condições todas de saúde que eu citei, mas também enxugar a quantidade de medicamentos tradicionais que o paciente usa em casa e muitas vezes ficar com muito poucos, né? Hoje em dia as pessoas estão muito medicadas, então existe aquela verdadeira, a gente chama de polifarmácia, né? Você chega na casa do paciente ou você pergunta em consulta as medicações que ele faz uso e é uma verdadeira lista, não é à toa que as pessoas não lembram os remédios que usam, as doses, porque são muitos. Tem paciente que eu não sei como é que dá conta de tanto comprimido. E aí, usa de até as fato, como é que você caixinhas. vai como é que você vai ter saúde se você está se medicando o dia inteiro, né? Sem contar a interação medicamentosa, efeitos colaterais. Então, se a gente consegue fazer um manejo de saúde mais gentil, mais inteligente, até eu diria, né? Uhum, Cuidando da atividade física, do sono, da alimentação, do manejo do estresse, enfim, os pilares principais da medicina integrativa,
E sim, se a gente puder substituir essas medicações por canabidiol, a gente vai desmamando. E aí é outro patamar, em muito pouco tempo, inclusive. Muito legal. E assim, em relação, que é a gente tem uma certa demanda, né, desse público, né? O climatério, a menopausa, como que você trata dentro dessa visão integrativa, né? Claro que depende de como cada mulher se trata ou vem se tratando, né? Se eu atendo uma mulher ali, por exemplo, de 42 anos, mas que está acima do peso, sedentária, toma uma, duas medicações para dormir, tem prisão de ventre crônica, problema de tireoide. Então, assim, tem um conjunto já de questões que a gente tem que tratar e ajudá-la a seguir no climatério, né? Porque uma vez que você entra, não tem como andar para trás. É um, é um túnel que você caminha e vai findar na menopausa, né? À medida que a gente vai envelhecendo, não tem jeito. Mas o que que seria o climatério, até para quem está aqui, às vezes não sabe, ou quer encaminhar a live para alguém? O climatério já é aquela fase da vida da mulher em que a sua fertilidade já está dando sinais de falência. Por quê? Tem mês que o seu ovário produz hormônios e tem mês que não. Então ele vai dando falhas mesmo. Pode ficar vários meses funcionando direitinho, depois um intervalo curto também não. Até que existe essa falência total dos ovários, que é dita menopausa, certo? Que aí você não produz aqueles hormônios ovarianos nunca mais, não tem jeito também. Só que no climatério já tem muita coisa para a gente fazer em relação ao tratamento. A gente não precisa ficar esperando chegar a menopausa de braços cruzados. Aliás, acho que é o melhor horário, melhor momento da vida para a gente se preparar para a menopausa maravilhosa é já no climatério, porque pode ter uma década aí antecedendo esse momento. Então, tem muito a se fazer em relação à Evitando os saúde óssea. calorões. Pois é, saúde óssea, saúde cardiovascular, emagrecimento, hipertrofia, enfim, uma infinidade de questões que estão envolvidas e às vezes muita mulher na menopausa fala assim: "Ah, eu tive menopausa, mas não senti nada, eu não preciso também de reposição, eu não preciso de cuidados". Lê do engano, não é porque não teve fogacho e secura vaginal que nada está acontecendo aí dentro, né? Você vê a cada 5 anos a massa magra indo embora, a qualidade do cabelo também vai ficando esquisita, vai ficando sem viço, a pele também, né? Sem viço, com maior flacidez, então maior propensão a rugas, essas questões todas. E osso, gente, a gente não fala em longevidade saudável se você não tem osso forte. Porque aí qualquer entorse do pé vira uma questão, vira uma fratura, e por aí vai. A gente sabe que dependendo do osso que a gente fratura é um grande problema, né? Com inclusive taxa de mortalidade muito grande. Fora que essas questões hormonais também têm um impacto na saúde cardiovascular. Então, a mulher que já está ali no climatério, que já está na menopausa, a chance dela ter um desfecho de infarto, de AVC, é maior, só pela deficiência hormonal. Uhum. Então, como que não tem nada para fazer nessa fase? Claro que tem. Mas aí você me perguntou do canabidiol nessa fase. Também, por exemplo, mulheres que não podem fazer reposição hormonal por alguma questão, né, pessoal ou familiar, o canabidiol também é uma grande saída para o controle dos sintomas da menopausa. Os fogachos, a sudorese, inclusive secura vaginal, dor na relação sexual, enfim. Tá. A gente falou um pouquinho aí da menopausa, do climatério, uma visão geral. E agora eu gostaria que você falasse um pouco sobre o maior órgão do nosso corpo, que é a Hum. pele, né? A gente cuida do corpo por dentro, mas também precisamos cuidar por fora. Você falou um pouquinho do cabelo, né? Que é uma de suas especializações, que é a dermatologia. Então, eu gostaria que você abordasse um pouquinho sobre a dermatologia para gente. Ah, perfeito. Bom, que eu amo a pele, não preciso nem falar, né? E desde quando eu estava na faculdade, eu já achava assim incrível, porque a pele, às vezes, não é o órgão mais absurdamente afetado, inclusive em questões dermatológicas, mas ele dá muitos sinais pra gente. Então, quando você vê alguma alteração na pele,
você deve investigar sim como é que está essa pessoa por dentro, porque a pele ali, às vezes, ele é o terceiro a gritar, mas o paciente foi fingindo que não estava ouvindo, ou não foi mesmo percebendo os Uhum. outros sinais do corpo de que algo não estava bem, e a pele falou: Oi, olha para mim aqui, sabe? Socorro. Então, para mim, era um grande momento em que, né, você é recrutada para fazer parte desse cuidado todo. E muitas vezes é uma investigação meio Sherlock Holmes mesmo, não está a flor da pele, você tem que ir mais fundo. Então, quando eu falo de questões intestinais, por exemplo, cada vez mais meu tratamento, inclusive, começa por aí. Porque às vezes o paciente está num sofrimento tão grande de leaky gut, de desbiose. Leaky gut, para quem não sabe, é síndrome de hiperpermeabilidade intestinal. Então, tudo que você come, por mais saudável que pareça, pode estar sendo agressivo para o seu corpo, porque o intestino está cheio de poros, vamos dizer assim, né? Aquelas vilosidades não estão mais tão íntegras. Então é como se os dedos da luva soltassem assim, e aqui no fundinho também caísse direto na corrente sanguínea. Uhum. Então, o alimento é absorvido? É, mas as toxinas também são, os parasitas também são. E nem sempre os sintomas são tão óbvios assim. Então, nem sempre vai ser com estufamento, do abdômen, com fezes mais amolecidas. Às vezes o intestino, o abdômen está ali íntegro, fingindo que nada está acontecendo, mas tem Sim. sinais e sintomas à distância. Então, névoa mental, dermatites, que não melhoram com nada, rinite, pigarro, uma micose de unha também, que apesar de inúmeros tratamentos não resolve. Assim, é nisso que a gente tem que investigar. E se tratando, por exemplo, da parte da pele, né, como você perguntou, muitas questões que você for ver no Tratado de Dermato mesmo, que são 2 volumes enormes, tem lá, gente, muitas doenças, a etiopatogenia desconhecida. O que que isso quer dizer? Que ninguém descobriu a causa da doença ainda. E a gente cada vez mais fala disso. Se você não trata a causa, na verdade, você não está tratando, né? Uhum. Então vamos cada vez mais fundo nisso, nessa investigação, mas muitas vezes o meu tratamento hoje eu associo uma alimentação mais limpa, uma suplementação daquilo que está deficiente, até para haver uma regeneração tanto desse intestino quanto da pele de maneira mais rápida. O Uhum. canabidiol aí entra lindamente para o controle das inflamações, sabe? Tanto o uso tópico quanto o uso sistêmico. Dentre outras medidas, claro, mas assim, a pele às vezes ele tá pedindo aquele socorro que ninguém mais está vendo. E não vai ser com corticoide tópico que a gente de fato vai tratar, concorda? Tanto que Nesses, muitas vezes a lesão é recorrente. nesses casos, o tratamento com injetável ele é bem indicado, né, Tayla? Sim, sobretudo se o intestino está num sofrimento muito grande. Porque vocês vão de concordar comigo. Se o intestino está ali todo permeável, entrando de tudo na corrente sanguínea, não adianta eu querer suplementar você com um monte de cápsula, por mais que o conteúdo seja maravilhoso, muito rico e necessário, porque você vai ter uma perda aí, às vezes, de 70% do que eu estou prescrevendo. Olha o dinheiro indo para o ralo. E Então, você se eu vai. prescrevo isso de forma injetável, é o contrário. Esses nutrientes, os nutracêuticos vão todos já para a corrente sanguínea e de dentro para fora a gente vai regenerando. E aí eu falo que é um juntar de rios, né? A gente Isso. vai tratando a causa, enquanto isso eu vou te dando suporte. E aí você encontra ali um momento ótimo de cura muito antecipadamente do que seria se eu investisse só numa ponta, né? Só na cabeça do rio, vamos dizer assim. Então a gente faz de tudo para abreviar essa sua recuperação. Muito bom. Adorei. Adorei essa apresentação, adorei a sua fala. Eu acho que quem está assistindo vai agregar, né? Sempre a gente está agregando, conhecendo, aprendendo um pouquinho mais, né? Eu quero avisar que a agenda da doutora Tayla já está aberta. Ela começa a atender amanhã e para amanhã ainda tem 2 vagas. Então, podem ligar e marcar os seus horários que nós estaremos aqui para recebê-los.
Doutora Tayla, muito obrigada por Ah, eu esse que momento. agradeço. E Obrigada quem vamos, esteve aqui ao vivo. Eu não vi se o pessoal fez pergunta, mas acho que não. Camille, obrigada, prazer em revê-la. Bernardo, Sérgio, obrigada pelas boas-vindas. Karen, o Marcos, obrigada, Marcos. Tereza, a gente pode falar de osteoporose quando você quiser, Tereza. Se você já for aqui frequentadora do Bioquântico, vai ser um prazer se a gente se encontrar aqui no corredor. Eu vou adorar bater esse papo com você. E se não, é uma boa sugestão para a gente fazer outros conteúdos aqui. com certeza, vamos fazer outros, né? Tópicos assim mais específicos que eu acho que vai É, agregar bastante. vai sim. Obrigada pelo convite. Amanhã estaremos juntas aí. Com certeza, estamos aqui de coração aberto esperando por você Ah, e por obrigada vocês. mesmo. Por vocês. Um beijo Beijo, a até amanhã. todos. Até Obrigada. amanhã. Tchau, tchau. Tchau.